Nesta aula, vamos aprender a trabalhar com cilindro. O cilindro tem muitas funções aqui, parâmetros no caso, semelhantes à esfera e o box. Vamos analisar alguns deles. O primeiro deles está aqui, olha, o Creation, muito semelhante à esfera. Veja que também as funções dele se comportam da mesma forma. Onde eu vou clicar aqui, olha, em Cylinder, no cilindro dentro da viewport, e vou subir e veja que ele vai criar exatamente um cilindro como referência do formato dele voltada para o centro. E se eu clicar aqui em Add, ele vai permitir construir, mas tomando como forma aqui, base de referência, o canto do cilindro. Você só consegue perceber isso nas visões de top e de left. Vamos colocar para centro. Eu também posso construir o cilindro através dessa opção aqui, dessa janela, Keyboard Entry. E nessa janela Keyboard Entry, eu tenho as coordenadas, que são essas aqui, x, y e z, tem o raio e o height. Essas coordenadas me permitem definir em que posição eu quero o objeto. Digamos que eu quero o objeto no meio, só que ele não vai ficar na mesma altura aqui da base da viewport. Ele vai ficar um pouco mais acima. Se eu sei que a altura dele é definido como z, então, ou seja, o z dele pode ser um outro valor, digamos 15. O raio dele pode ser um tamanho qualquer, digamos 20 ou 30, tanto faz. E a altura pode ser 15 mesmo. Então, quando eu clico em Create, ele vai criar uma esfera. Só que se você olhar de lado, olha, veja que ele está um pouco mais para cima. Porém, se eu criar um novo objeto, uma nova geometria, vamos voltar para cá. E aqui, olha, em Keyboard Entry, eu vou colocar ele no centro novamente. Então, olha, eu coloco 0 aqui. Só que eu quero que ele fique, na verdade, um pouco mais, no caso, aqui é a parte da frente, como eu já expliquei para vocês nas aulas anteriores, eu quero que ele fique um pouco mais para a direita. Então, eu vou colocar um valor aqui positivo, digamos 15. E vamos criar. E ele ficou um pouco mais para a direita. Na verdade, ficou um pouco mais para trás. Eu digitei no lugar errado. Vamos apagar aqui. E vamos colocar, então, aqui. Mas antes de tudo, eu tenho que deletar essa opção. Vamos novamente. Digamos que eu quero ele mais para a direita. Então, eu vim aqui em X, porque X é para a direita. E vamos colocar um valor, por exemplo, de 30. E quando eu criar, ele foi mais para a direita. Colocando, no caso aqui, deixando um pouco mais claro para vocês de que este é o ponto, esse é o lado direito, esse é o lado esquerdo, né? Esse aqui é o lado da frente, melhor, de lá para lá é o lado da frente e para cá é o lado de trás. Então é isso aí. Outras opções também que nós temos aqui para poder construir o nosso cilindro é você desenhar ele de forma livre. Vamos clicar, por exemplo, aqui no cilindro, cliquei. E vamos agora desenhar ele dentro da viewport. A forma de desenhar ele é semelhante ao do box, onde você vai clicar em um ponto, você vai arrastar o clique, depois você vai soltar esse clique. E quando você solta o clique do mouse, ele vai te definir a altura. Está definido. Você também pode definir outros parâmetros. Por aqui, no caso, é onde nós temos o raio, onde você vai, olha, fazer da forma mais precisa. Pode também definir a altura, onde você pode também definir de forma mais precisa. Vamos deixar em 20 mesmo. E vamos apertar a tecla F4. Pressionando a tecla F4, vamos clicar aqui, por exemplo, para poder não deixar nenhum desses campos aqui marcado. Clica em uma partezinha assim, sem nada, e aperta F4. E você vai visualizar aqui agora o modo Add Faces. O modo Add Faces é exatamente esse modo aqui, olha, de wireframe. Você então pode aumentar a quantidade de segmentos na altura do cilindro.
vindo aqui, olha, e clicando para poder colocar quantos segmentos você quiser. É aquela história, se você coloca mais segmentos, a resolução fica maior, porém, também fica mais pesado. E no Caps, o Caps é essa parte aqui em cima, onde também posso mudar a quantidade de segmentos. Não precisa nem dizer que se aumentar aqui em cima também, eu vou aumentar a quantidade de polígonos e também vou aumentar o tamanho do arquivo. O Sides é a forma redonda do nosso cilindro. Se o sides dele está bem alto, então o cilindro fica bem redondo. Se ele estiver menor, o nosso cilindro fica um pouco mais facetado, como você pode perceber. Como já estou falando de facetas, vamos também trabalhar com Smooth. Você pode voltar a apertar de novo, pressionar a tecla F4, para poder tirar o modo Edge Faces. E aqui, olha, em Smooth, você vai clicar nele desmarcando essa opção e veja que está bem facetado. Se eu marco nele de novo, veja que as facetas sumiram. E se eu clico novamente desmarcando, veja que as facetas reapareceram. Então, se eu colocar, por exemplo, o valor de 32, veja que por mais redondo que esteja o cilindro, ele ainda fica facetado. Porém, se eu venho aqui, olha, em Smooth, então ele fica muito arredondado. É o que nós queremos fazer. O modo Slice On, você pode clicar ele, olha, e você vai encontrar uma marcazinha bem aqui. Não sei se dá para você ver aí, só dá para ver no meu computador talvez. Mas tem uma linhazinha bem aqui, olha. Essa linha é o local onde eu posso partir a minha esfera no meio. Vamos ver então? Se eu vir aqui, por exemplo, em Slice Front. Estou falando até errado, né? Na verdade é Slice. Pois é, olha. Eu venho aqui, olha, e marco. Se eu vier aqui, eu posso abrir ele para o lado de cá. E é para isso que serve aí, olha, todas essas opções. Você hoje aprendeu a trabalhar com o cilindro. E na próxima aula vamos seguir a sequência como estamos seguindo. Então, até a próxima aula. Tchau!